Meu nome é Noé, e eu sou conhecido por ter construído uma arca. Mas o que poucos entendem é que o que construí não foi apenas um navio. Foi um ato de fé, num tempo onde ninguém acreditava em nada, a não ser em si mesmo. Eu vivi numa época em que a maldade humana havia tomado conta da terra. Segundo os registros, isso foi por volta do século 24 a.C., antes de qualquer civilização organizada como você conhece hoje. Não existiam reis, leis, impérios. A única lei era a violência, a corrupção, o egoísmo. A Bíblia diz que toda imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. E foi nesse mundo que Deus falou comigo. Eu era apenas um homem comum. Vivia na região da Mesopotâmia, com minha esposa, meus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas mulheres. Mas havia algo que me diferenciava. A Escritura diz que eu era justo, íntegro em minha geração, e que eu andava com Deus. E por causa disso, Deus me escolheu para uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca e anunciar que um dilúvio destruiria tudo o que respirava sobre a terra. Você já tentou construir algo que ninguém acredita? Durante 120 anos, trabalhei naquela arca, com medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, mais de 130 metros de comprimento. Ela tinha 3 andares, compartimentos internos e uma única porta. Enquanto eu martelava a madeira, também anunciava arrependimento. Mas ninguém me ouviu. Me chamaram de louco, fanático, conspirador. Mas eu não construía para homens. Eu obedecia a Deus. Então, a chuva caiu. Não foi uma tempestade comum. As fontes do grande abismo se romperam e as janelas dos céus se abriram. Por 40 dias e 40 noites, as águas cobriram a terra. Montanhas desapareceram. Cidades sumiram. A arca flutuava, num mundo agora silencioso. E ali dentro estávamos nós, minha família, e os animais de cada espécie, em pares, 7 de alguns, o que parecia loucura. Agora era a única salvação. Depois de mais de um ano, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Soltei um corvo, depois uma pomba. E quando ela voltou com uma folha de oliveira, soube que a terra tinha esperança. Desci do barco, e a primeira coisa que fiz foi levantar um altar e adorar o Deus que preserva vidas. Ali, Deus fez uma nova aliança, colocou o arco-íris no céu como sinal de que nunca mais destruiria a terra com água. Você pode conhecer minha história nos capítulos Gênesis 5, 28 até Gênesis 10, 32. Sou citado também em Isaías 54, 9, como referência da aliança de paz, Ezequiel 14, 14 e 20, como exemplo de justiça, Mateus 24, 37 a 39. Jesus compara os dias finais aos meus dias, Hebreus 11, 7. Fé para construir o que não se vê. 2 de Pedro 2,5, chamado de pregador da justiça. O que aprendi é que a fé que salva é a fé que obedece, mesmo quando parece insana. Que Deus não precisa de multidões, Ele precisa de um só que ouça. Se você está ouvindo isso hoje, talvez esteja no meio de uma geração que também se afastou. Mas Deus ainda procura quem ouça sua voz em meio ao barulho. Quem esteja disposto a construir algo para Ele, mesmo sem ver chuva. Seja você. Construa, anuncie, obedeça e confie no Deus que salva.